Abra sua Bíblia no livro de Naum. Nós vamos ler os 8 primeiros versos do livro de Naum, por favor. Naum capítulo 1, até o verso 8. O profeta Naum tem algumas particularidades que são significativas. Dentre elas, é que as profecias proferidas por ele são ao povo de Judá, mas se referem aos ninivitas. Nínive, que era a capital da Síria. Naum, quando surge, ele é contemporâneo de Sofonias e Abacuque. O reino do norte já não mais existia, porque havia sido dominado, tomado pelo Império Assírio. Então, Naum fala ao povo de Judá, mas se referindo aos ninivitas e fazendo ou tentando fazer com que o povo de Judá não trilhasse pelo mesmo erro dos ninivitas, tendo em vista que aproximadamente 100 anos, 120 anos atrás, Jonas havia ido a Nínive e pregado a Nínive. E os ninivitas todos daquela cidade se converteram. Mas, passado aí esses 100 anos, o povo, então, se distanciou de Deus, se afastou de Deus. E isso estava acontecendo também com o povo de Judá. O povo de Judá estava se afastando, estava se distanciando de Deus. E aí, nesse momento tão delicado, tão difícil, Naum vai falar sobre Deus. Bom, acredito que nós vamos ter uma melhor percepção de quem é Deus, principalmente quando nós vivenciamos situações difíceis, e ele então, na sua infinita bondade, misericórdia, ele vem agir e intervir em nossas vidas. Por exemplo, aquela experiência compartilhada por aquele missionário que está lá na Ucrânia, com relação àquela van onde estavam os médicos, e algo que poderia ser uma sorte, uma bomba não estourar, ou não ser ativada, mas 2 bombas não serem ativadas. Acredito que aqueles médicos, então, tiveram a dimensão desse Deus que é protetor, desse Deus que nos guarda, né? Desse Deus do Salmo que diz que o Senhor está sempre a nos guardar. Então, eles têm agora uma dimensão real e pessoal de quem é Deus. Assim, entendo que o povo de Judá também, a partir da fala de Naum e a partir da experiência que eles estão vivendo. Então, vejamos lá como Naum apresenta a Deus. Como eu disse pela manhã, o tema da mensagem de hoje é: quem é Deus em Naum? É uma pergunta que eu vou tentar trazer resposta. Mas a partir dos atributos, a partir do que Naum elenca, enumera sobre Deus, sobre as suas qualidades, sobre as suas características, principalmente para com relação ao povo que está ali no reino de Judá. Vejamos lá. Naum, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e os faz secar. E mingua todos os rios, desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Verso 5. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim,
o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Aí o verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. O que esse profeta que vem da cidade de Elcós, por isso que é chamado Naum, o Eucocita, ele, usado por Deus, sendo voz de Deus, sendo boca de Deus, transmite aos habitantes que estão ali no reino de Judá. Esse reino que ainda está de pé, mas dentro em breve seria sitiado e seria tomado, e muitos que ali habitavam iriam para a Babilônia como cativos, assim como aconteceu com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou como aconteceu com Daniel, e eles receberam nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqui, essa profecia, e ela vem em forma poética, vocês podem ver que Naum usa muito da poesia, usa muito da metáfora para falar sobre Deus. E ele começa, então, dizendo que Deus é um Deus zeloso. Mas, para a gente entender melhor essa ideia de zelo, a gente poderia dizer, e é claro, atribuindo a esse adjetivo algo bom, porque de Deus só vem coisa boa, que Deus é ciumento. Deus é um Deus ciumento. No verso 2 de Naum, capítulo 1, na Bíblia, linguagem de hoje, está assim: o Senhor é um Deus que não tolera outros deuses. Por que isso é importante reforçar? Porque Naum fez questão de destacar isso, que o Senhor não tolera outros deuses. Ou você segue e serve a ele, ou você não segue e não serve a ele. Não há possibilidade de você adorar a dois deuses. Esse Deus que exige exclusividade. Essa é a ideia. Deus exige exclusividade. Ninguém é obrigado, irmã Mônica, a seguir e a servir a Deus. A nossa aceitação a Ele não se dá por coação, não se dá por imposição, mas se dá por uma decisão, Anne. Uma decisão que todos os seres humanos têm. Então, ele se apresenta, ele se revela a nós, e nós decidimos segui-lo ou não segui-lo. Nunca é por força. E aí, queridos, dentre algumas condições, Julinha, impostas por Deus para que venhamos a seguir e segui-lo, está a exclusividade. Então, precisamos fazer uma aliança com Deus, e a partir do momento que nós, então, decidimos seguir e servi-lo, a aliança de tê-lo como único em nossas vidas. A gente vai ver isso ao longo das Escrituras, a começar pelo Decálogo. Quando a gente vê lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, veja lá, por favor. Deus, de forma muito clara, de forma muito explícita, vai dizer assim: não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Não é isso que está lá em Êxodo 23? Êxodo capítulo 20, verso 3? Não terás outros deuses diante de mim. Aí, bom, isso é Deus, então, trazendo alguns mandamentos
ao seu povo, aquele montão de gente que saiu do Egito e agora passou a ser constituído o povo de Deus. Mais à frente, após a partida de Moisés, assume a Josué a liderança daquele povo. E Josué que vai conduzir aquele povo a entrar na terra prometida. Moisés foi com o povo até a fronteira, ele não entrou, mas Josué entrou e começou a dividir a terra que mana leite e mel. Mas só que nessa divisão, o povo teve contato com outros povos e começou a se contaminar. E aí, Josué, já no final da sua vida, ele vai ser muito claro e vai dizer o seguinte àquele povo. Josué capítulo 24, verso 15. Veja lá. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haver de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então percebam que Josué, como representante de Deus, como líder de Deus, não faz imposição. Ele diz, olha, vocês podem escolher. Se esse Deus que nós temos seguido e tem nos guiado até aqui, ou os deuses dessas terras aqui, dos amorreus. Aí no final, ele dá a sua opinião, ou melhor, a sua decisão. Ele vai dizer o seguinte, porém, eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Então, Josué vai dizer, olha, vocês têm o livre-arbítrio. Vocês podem escolher a quem vocês querem seguir, a qual Deus vocês querem se devotar. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas, para que você não tenha dúvida de que esse Deus é um Deus zeloso, é um Deus, e eu vou colocar entre aspas, ciumento, é um Deus que exige exclusividade. Jesus também reforçou isso para os seus ouvintes no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha. Então, essa orientação, ela não apenas era uma orientação veterotestamentária, mas que foi ao longo do tempo e chegou também ao Novo Testamento. E se aplica a nós hoje, no século 21. Veja lá Mateus capítulo 6, verso 24. Olha só o que Jesus vai dizer aos seus ouvintes ali no Sermão da Montanha. Porque Mateus 6 faz parte também do Sermão da Montanha. Diz lá. Palavras do próprio Cristo. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, é claro, ninguém pode servir a dois senhores. É o que Jesus vai dizer. Então, a aliança que Deus faz com o homem, como eu disse, nunca é por imposição, mas exige de nós que tenhamos a Ele como único. E aí, essa é a primeira característica que Naú apresenta de Deus, ou que eu destaco aqui no texto que lemos. Deus é um Deus zeloso. Em nosso relacionamento com Ele, Ele exige ser único. Em minha vida, em sua vida, em nossas vidas. Mas continuando ainda, e quem é Deus em Naum, além desse Deus zeloso, esse Deus que exige exclusividade, no verso 2, diz lá que Deus é justo. Onde está isso, pastor? Eu não vi aqui a palavra justo. Bom, como eu disse, as palavras proferidas por Naum, muitas vezes são em forma poética. E aqui está esse Deus que é justo. Porque diz lá o verso 2. O Senhor é Deus zeloso,
e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. A ideia desse Deus vingador é a ideia desse Deus que há de manifestar a sua justiça. Talvez para os ouvintes de Naum, que estavam alguns adorando já outros deuses, outros que estavam prestes a adorar outros deuses, Deus era injusto. Como Deus está permitindo que esse povo, ou os meus irmãos judeus, venham cometer tanta atrocidade, venham a adorar outros deuses, venham a oprimir o seu povo, então havia injustiça social, e Deus não faz nada. Deus está indiferente. Deus virou as costas para o homem justo, para o homem bom. Mas não, queridos. Deus, ele há de agir, há de manifestar o seu juízo. E essa é a ideia desse Deus vingador. Abacuque, como eu disse que foi contemporâneo de Naum, o livro de Abacuque, assim como de Naum, é composto de 3 capítulos. E no primeiro capítulo, irmã Selma, a gente vai ver Abacuque reclamando com Deus. Ele vai dizer assim: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ver tanta injustiça? Até quando o Senhor vai ver a idolatria, a imoralidade, e o Senhor não vai fazer nada? Pode ver lá depois, com calma. Abacuque começa assim. Começa com o profeta reclamando. Porque, assim como Naum, ele está vendo tudo o que está acontecendo. E ainda mais, eles já tinham visto a ação e a intervenção de Deus e o quanto eles trilharem pelo caminho da idolatria, trilharem pelo caminho da justiça, era nocivo. Por quê? O reino de Israel já havia sido tomado. Deus manifestando até mesmo a sua justiça. E no verso 2, ou no capítulo 2 de Abacuque, Abacuque vai dizer o seguinte: por-me-ei a torre de vigia. Eu vou esperar, já reclamei, vou esperar o que Deus há de fazer. Aí no verso 3, Deus responde. E aí Abacuque profere um dos mais belos salmos que alguns teólogos vão dizer, que é Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Que aí ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e começa então a falar e vai dizer: olha, independente do que Deus venha fazer, eu vou me alegrar nele. E aí, queridos, como é importante a gente ter em mente que esse Deus jamais fica indiferente à injustiça. Se nós, que somos seres imperfeitos, e muito imperfeitos, nós nos indignamos com injustiças, imagine Deus, que é um ser perfeito, que, como Isaías diz, que é santo, 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 e na literatura hebraica, diferente da nossa, que quando a gente quer dizer que algo é muito bom, a gente, por exemplo, se a gente quisesse falar sobre Deus que é santo, Deus é santíssimo. Aqui na literatura hebraica é dito santo, santo, santo. Esse Deus que é santíssimo. Se esse Deus que é santo, se esse Deus que é perfeito, ou se nós que somos imperfeitos nos indignamos, imagine esse Deus que é santo, que é perfeito. Aí eu fico a pensar que talvez você que está cultuando conosco nessa noite, você que está aqui, ou você que está aí cultuando conosco online, ao iniciar esse culto, está com o seu coração entristecido, está com a sua alma batida, está com o seu coração angustiado, porque está sendo injustiçado ou injustiçada. Eu quero lhe convidar a entregar a sua angústia, a sua inquietação, a sua tristeza nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é justo. Ele há de manifestar a sua vingança. Ele é justo e agirá com justiça. Mesmo no mundo injusto. Mesmo convivendo com pessoas que a gente olha e acha que elas estão se dando muito bem, trilhando pelo caminho errado.
mas no final, Deus há de agir, ou no tempo dele, né? Não necessariamente no final, ele há de agir e de intervir. Deus é zeloso, ele exige exclusividade, Deus é vingador, ele é justo e agirá com justiça. Mas também, no verso 3, a parte A de Abacuque, olha, de Naum, capítulo 1, fala desse Deus que é longânimo. Porque Naum vai dizer, o Senhor é tardio em irar-se. E aí eu fico a pensar, quantas e quantas vezes Deus nos concede oportunidades de nos arrependermos. Quantas e quantas vezes o Senhor concedeu oportunidades ao reino de Israel para que eles pudessem se arrepender. E estava naquele instante concedendo oportunidade ao povo de Judá para que ele se arrependesse. E ainda mais, estava concedendo mais uma vez oportunidade aos ninivitas deles se arrependerem. Que, como eu disse no início, há mais ou menos 100, 120 anos atrás, Deus enviou Jonas para falar aos ninivitas. E a mensagem de Jonas era o seguinte: dentro de 40 dias vocês serão destruídos. Dentro de 40 dias vocês serão destruídos. Bom, o texto vai dizer que a cidade de Nínive, ela, para ser percorrida, toda ela, demorava-se 3 dias. Jonas percorreu a cidade de Nínive em 1 dia. E, na verdade, a mensagem de Jonas era uma sentença. Vocês vão ser destruídos. Mas o que aconteceu? A época de Jonas, o povo se arrependeu. E aqui eu tenho total convicção que Deus também estava sendo tardio em manifestar a sua ira, dando oportunidade para que os ninivitas também se arrependessem, para que o povo judeu que estava ali no reino de Judá também se arrependesse, mudasse de direção, mudasse de caminho, mudasse de rota. Sabe por quê? O Senhor é longânimo. Hebreus capítulo 3, verso 15, diz algo interessante que eu quero ler com os queridos. Veja lá. Hebreus capítulo 3, verso 15. Diz assim. Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não que, irmãos? Não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. E aí, meu amigo, minha amiga, querido, querida, se você hoje está ouvindo, através da minha vida e através das escrituras sagradas, a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se há algo que você precisa confessar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, se há alguma coisa em que você precisa se arrepender, e como eu disse, a ideia de arrependimento é a ideia de mudança de direção, mudança de mente, metanoia, essa palavra muito usada no grego, que o faça hoje, porque é o Senhor que está ministrando ao seu coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero lhe dizer mais uma coisa, ou ainda dentro desse ponto, reforçar mais uma coisa. Deus, ele não tem prazer em manifestar a sua ira. Ah, pastor, esse Deus é vingador, esse Deus que eu gosto, esse Deus que é justiça. Ele é justiça e agirá com justiça. Mas eu quero dizer que não há alegria no coração de Deus em manifestar a sua ira, em manifestar a sua justiça. Porque ele deseja que aqueles a qual ele criou, a sua imagem e semelhança, venham se arrepender e venham trilhar por caminhos corretos. Que venham a ser como Noé, como Jó, que o texto diz que eles eram homens íntegros, retos, temente a Deus e se desviavam do mal. Ah, que coisa bacana
Deus falando de Jó a Satanás, né? E disse, olha, está vendo lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Pastor, mas onde está esse texto em que o senhor acabou de dizer que Deus não tem prazer em manifestar a sua ira? Está lá no livro de Ezequiel. E Ezequiel também profetizou ao reino de Judá. Veja lá, Ezequiel capítulo 33, verso 11. Ezequiel 33, verso 11. Diz assim: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haver de morrer, ó casa de Israel? Convertei-vos do seu mau caminho. Está claro aqui. Deus não tem prazer na morte do perverso, na morte do homem mau, da mulher má, do ser humano que resolveu trilhar pelo caminho da maldade. Mas ele deseja, ele almeja, e ele envia pessoas, envia homens e mulheres, para dizer a essas pessoas que elas precisam se arrepender, que elas precisam se converter dos seus maus caminhos. E talvez é isso que Deus esteja lhe dizendo agora. Você que resolveu trilhar pelo caminho de maldade, pelo caminho de iniquidade, pelo caminho do pecado. E Deus está lhe dando mais uma oportunidade de você se arrepender. Ah, queridos, Deus deseja salvar a todos, até os maus, até os maus. E uma coisa é certa, há um momento em que esse tempo que Deus vai nos dando se finda, assim como aconteceu com os ninivitas, assim como aconteceu com o reino de Judá, que foi tomado pelo Império Babilônico. Mas continuemos trilhando para o penúltimo atributo, a penúltima característica de Deus apresentado por Naum que eu destaco. Deus é poderoso. Está lá no verso 4, 5 e 6. E esses versos falam desse Deus que tem poder sobre a natureza. Ele repreende o mar e o faz secar e míngua todos os dias. O fato é que nem mesmo o exército ninivita ou o império assírio, assim como o império babilônico também mais à frente, teriam poder de resistir à ação poderosa de Deus. Não. Esse Deus que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os homens também. O que eu tenho aprendido e falando sobre esse Deus poderoso, que nem sempre ele nos livra da tempestade. Mas uma coisa é certa, ele sempre está comigo e contigo em meio às tempestades. A gente vai ver esse momento acontecendo quando os discípulos estão lá no barquinho ou numa embarcação e o mar começa a ficar revolto, o vento começa a soprar muito forte e aí Deus há de se levantar e há de repreender o vento e mandar o mar se acalmar. Talvez você adentrou aqui vivendo momentos turbulentos em sua vida. Mas em meio às tempestades da vida, por mais desesperadoras que pareçam, não se desespere, não se apavore, porque o Senhor, que é poderoso, no momento certo, Ele há de ordenar e o vento há de
se acalmar. Ele há de mandar e a tempestade há de cessar. É isso, queridos. Uma coisa é certa. Deus, no tempo dele, na hora dele, ele há de agir e de intervir poderosamente. Porque ele é um Deus poderoso. Como Naum vai dizer, ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Esse Deus que é poderoso para resolver o seu problema, para resolver o meu problema. Eu e você não temos essa força, mas o Senhor tem essa força. Por isso que Ele é a nossa fortaleza, por isso que Ele nos sustenta. Mas por último, e não menos importante, esse Deus que é consolo. Esse Deus que é zeloso, esse Deus que é justo, esse Deus que é longânimo, esse Deus que é poderoso, mas esse Deus também que é consolo. No verso 7 de Naum capítulo 1, diz: o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia. No dia da angústia, o que mais nós almejamos, o que mais nós desejamos é encontrar um lugar a qual nós tenhamos condições de nos refugiar, de nos abrigar. Um lugar ou alguém que tenha condições de cuidar de nós. E a gente vai encontrar isso em quem? Em Deus, no próprio Deus. Nos dias difíceis, turbulentos, nos dias maus, onde nós vamos encontrar o nosso porto seguro, é no Senhor. E aí, vale a pena destacar qual o significado do nome de Naum. Naum significa consolo, ou aquele que consola. Foi o profeta do Deus Consolador que transmitiu a mensagem ao reino de Judá. E nos momentos de dificuldades, o Senhor há de ser consolo para nós. Por isso que eu lhe sugiro, nesses momentos tão turbulentos, em que todos nós vivemos, que possamos recorrer ao Senhor. Porque Ele é o nosso porto seguro, porque nele estaremos seguros. Busque consolo no Senhor. E, como disse, o mesmo Deus, zeloso, justo, longânimo, poderoso e consolador, que estendeu a mão ou as mãos para os ninivitas, na época de Jonas, que estendeu as mãos para o povo de Israel, que estendeu as mãos para o povo de Judá, e em algum momento o povo de Israel recusou, e o povo de Judá também, e até os ninivitas agora na época de Naum, esse mesmo Deus que estendeu a mão para esse povo, ou esses povos, é o mesmo Deus que está a estender a sua mão para você, para mim. Sabe por quê? Porque Ele é mão forte. Nessa noite, Cristo te estende a sua forte mão. O hino que nós vamos ouvir agora, ou a canção que nós vamos ouvir agora, diz o seguinte: tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar? Tens desconfiança e já perdeste a esperança? Sem nenhum amigo que te possa ou te ajude a caminhar? Você está vivendo isso? Está sentindo sozinho? E às vezes essa sensação é horrível de você estar sozinho em meio à multidão. Se esse é o seu caso, o hino diz: Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo, o Senhor, nunca te deixará ou nunca falhará o seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo
te estende sua forte mão.